Olá pessoal, nesse exercício nós temos aqui 4 cargas pontiformes, 4 cargas com o tamanho desprezível, colocadas nos vértices de um quadrado, de forma que a força resultante, a força total aqui que as cargas Qzão estão sofrendo, é uma força nula, uma força resultante zero. E a questão quer que a gente encontre, para que isso aconteça, o valor da razão Qzão sobre Qzinho. Ele quer que a gente encontre o resultado dessa razão para que a força resultante na carga Qzão seja zero. Então, pessoal, o primeiro detalhe importante da gente verificar olhando aqui para as alternativas, todas as alternativas estão dizendo para a gente que a resposta Qzão, da razão Qzão sobre Qzinho tem que ser negativa. Então, essa divisão tem que dar um número negativo. Ou seja, necessariamente, essas cargas elas devem ter sinais opostos. Se eu considerar a Qzão positiva, a Qzinho tem que ser negativa. É porque mais com menos fica menos. E se eu considero o Qzão negativo, eu considero o Qzinho positivo, para que mais com menos fique menos. A questão não está levando em consideração somente os módulos, somente os valores das cargas. Ele leva em consideração os sinais, pelo fato aqui das alternativas estarem negativas. Então, escolhendo qualquer uma dessas relações aqui, a Qzão, vamos considerar, por exemplo, a carga Qzão positiva e a Qzinho negativa. Vamos escolher essa configuração, Qzão positivo e Qzinho negativo. O que vai acontecer, né? Para nós conseguirmos atender esse pré-requisito, né, da carga Qzão sofrer uma força nula, uma força resultante nula, nós precisamos olhar para todas as forças que essas cargas Qzão estão sofrendo. Então, primeiramente, olhando para essa carga Qzão aqui de baixo, nós temos que ela vai sofrer uma força de atração devido a essa carga Qzinho negativa. Elas têm sinais opostos, então a força é atrativa mesmo. Nós considerando a Qzão negativa e a Qzinho positiva, a força continuaria sendo uma força atrativa. Essa força F, nós poderíamos descobrir a intensidade dela aplicando a lei de Coulomb. Como são cargas pontiformes, eu pegaria o valor da constante K eletrostática, a constante eletrostática do meio, onde essas cargas estão inseridas, iria multiplicar pelas cargas que estão interagindo, que nesse caso seria a Qzão e a Qzinho, dividiria aqui pela distância que separa as duas, que é d ao quadrado. Então, simplesmente repetir aqui a expressão da lei de Coulomb para definir o valor da força elétrica. Ao pensar agora na força que essa carga Qzinho de cima vai fazer na Qzão aqui de baixo, vai ser também uma força atrativa, porque elas possuem sinais opostos, e o valor da força vai ser exatamente o mesmo valor dessa força aqui que a gente acabou de definir. Os valores envolvidos são idênticos, né? As cargas são iguais e a distância é a mesma. Então, o valor da força aqui eu também vou chamar de F. Agora, um detalhe importante. Quando eu tenho dois vetores iniciando no mesmo ponto e eles formam aqui um ângulo de 90 graus, o ângulo formado entre esses vetores é 90 graus, a resultante entre esses dois vetores eu poderia descobrir fazendo um Pitágoras, a resultante entre esses dois. Ficaria F ao quadrado mais F ao quadrado. Como essas duas forças têm a mesma intensidade, quando eu faço esse pontilhado para identificar aonde está a força resultante, quando eu faço o pontilhado aqui para dizer aonde aponta a força resultante, eu verifico, né, que essa força ela fica exatamente na diagonal desse quadrado formado pelas forças F. Aqui, quando eu fiz o pontilhado em vermelho, a figura resultante aqui foi um quadradinho pequeno. Esse quadrado aqui tem uma diagonal e essa diagonal é exatamente a força resultante. E aí, quem lembra a equação, a expressão de diagonal de um quadrado,
A diagonal do quadrado seria o lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, essa força resultante que nós poderíamos calcular por Pitágoras também poderia ser definida como sendo o lado raiz de 2, F raiz de 2, no caso. O lado vale F desse quadradinho pequeno. Então, eu tenho aqui F raiz de 2, seria essa força resultante apontando aqui para cima. É o efeito das duas cargas Qzinho na carga Qzão. Se nós estivéssemos pensando na carga Qzão aqui de cima, o resultado seria simétrico, né? Nós teríamos duas forças F para cá e a resultante estaria apontando aqui para baixo. Ficaria idêntico. Não vou poluir o desenho mais do que já está poluído aqui. Então, a gente vai pensar somente nessa carga aqui, já é o suficiente para chegar no que o exercício está querendo. Se a resultante tem que ser zero, né? Pensando melhor, antes de pensar na resultante, nós já vimos as forças que as cargas Qzinho estão fazendo na carga Qzão. Agora nós vamos olhar a força que essa outra carga Qzão faz nessa daqui. Como elas são iguais, né, e com o mesmo sinal, a força entre elas é uma força repulsiva e vai estar apontando no sentido oposto, né? Uma querendo se afastar da outra. Essa força repulsiva entre elas eu vou chamar de F', e essa força é sempre colocada na linha que une as duas cargas. Essa linha que une essas duas cargas pontiformes, é nessa linha que eu represento a força repulsiva entre elas. Como que eu poderia calcular essa força entre as duas cargas Qzão? Usando a lei de Coulomb, ficaria K, o produto das duas cargas Qzão, dividido agora pela distância que separa elas ao quadrado. Então, a distância que está separando essas cargas, como essa figura é um quadrado, essa distância seria a diagonal do quadrado, que seria o lado do quadrado raiz de 2. Quem não lembra dessa expressão poderia fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Você tem os dois catetos valendo D, a hipotenusa corresponde à distância que separa essas cargas. Então, já colocando direto o valor dessa distância, D raiz de 2 ao quadrado. Aqui, melhorando essa expressão, ficaria K, Q vezes Q, eu ainda vou deixar Q vezes Q aqui mesmo. Embaixo, só que eu vou melhorar, vai ficar 2D ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá raiz de 4, que é 2, e o D ao quadrado fica D ao quadrado. Então, temos a expressão da força F, da F' e da força F. Agora, para que a força resultante na carga Qzão seja nula, essas duas forças precisam se anular. É como se já não existissem mais essas duas forças F, o efeito das duas é essa força que eu fiz para cima. Então, essa força para cima precisa anular a força repulsiva para que a resultante na carga Qzão seja zero. Então, eu vou escrever que o valor da força F' tem que ser igual ao valor F raiz de 2, para que a resultante seja zero. A F' é K, Qzão, substituindo os valores ali as expressões que a gente encontrou. K Qzão Qzinho por 2D ao quadrado. A força F é K, aqui é K Qzão Qzão, né? A força F é K Qzão Qzinho pela distância D ao quadrado. Não posso esquecer desse raiz de 2 aqui. Vários itens iguais dos dois lados, como é multiplicação, eu posso ir eliminando a letra K, um Qzão de um lado do outro e o D ao quadrado dos dois lados. Então, como a questão quer que a gente encontre a razão Qzão sobre Qzinho, eu vou pegar esse Qzinho que está multiplicando raiz de 2 e vou passar para o outro lado dividindo o Qzão. O módulo do Qzão, da carga Qzão, sobre o módulo da carga Qzinho, é igual. Esse 2 que está aqui embaixo, eu passo para o outro lado multiplicando. Multiplicação em cruz aqui, vai ficar 2 raiz de 2. Então, pensando na razão entre as cargas, pensando no módulo
da razão entre as cargas vai dar 2 raiz de 2. Porém, a gente sabia que esse valor tinha que ser negativo, porque essas cargas têm têm sinais opostos, né? Se a gente tira o módulo a carga Qzão sobre a carga Qzinho, é como se nós estivéssemos fazendo uma divisão mais com menos. Mais com menos vai dar menos 2 raiz de 2. Então, ficaríamos aqui com a alternativa D.